turma! O assunto que vamos dar hoje é em geografia, a moradia, tá bom? Vamos lá? Então, a moradia. Buscando se proteger do sol, da chuva, do vento e de alguns animais, os seres humanos primitivos, aqueles da época das cavernas, então eles habitavam as cavernas, tornando esse local sua moradia. Quem já assistiu o filme Os Croods sabe que eles viviam na caverna. E na caverna eles às vezes até rabiscavam as paredes com os fatos que aconteciam durante o dia. Então, hoje em dia, as moradias servem não apenas como um espaço de proteção, como antigamente, quem assistiu o desenho, o filme dos Croods sabe, que eles viviam sempre na caverna com medo dos outros animais, com medo de acabar morrendo. Então, antigamente, a caverna, a moradia, servia para proteção, mas hoje, a nossa casa, ela também serve para a convivência entre os integrantes do grupo familiar. Tá? Enquanto antigamente eles viviam em cavernas para se proteger, atualmente a gente vive nas casas, nas moradias, para interagir com toda a nossa família, principalmente agora no período de pandemia. No período do coronavírus, está todo mundo em casa, com o pai, com a mãe, com a tia, a avó, interagindo, conversando, brincando. Então, construções das moradias. Do mesmo modo que as pessoas, as moradias são diferentes entre si. Não existe uma casa igual a outra, não existe um apartamento igual ao outro, tá? Sendo construída com modelos, tamanhos e em locais diferentes. Então, cada casa está em um local, cada casa tem um tamanho diferente, tem um formato diferente. Assim, existem casas de alvenaria, prédios de apartamentos, casas de taipa ou de pau a pique, também tem barracos e palafitas, ocas e iglus, tá? Então, uma casa não é igual à outra. Então, cada moradia é feita com material diferente, está em um local diferente e também tem um formato diferente. Bora ver? Então, aí é uma casa de alvenaria, como a minha casa, como a casa da maioria de vocês também. Algumas têm laje em cima e podem ter outra casa em cima. E outros são de telha, como essa telha ou como a outra telha cinza, tá? Então, aí é a casa de alvenaria. Aí é uma foto mostrando as favelas que tem. Então, nas favelas, as casas também são de alvenaria, tá? Essa imagem aí é uma casa de palafitas. É uma casa construída em locais alagados, geralmente próximos ao rio. E no período de chuva, alaga muito. Então, eles constroem casas altas. Tá vendo? Embaixo tem água. Constroem casas altas, justamente para períodos de chuva. Tem gente que pinta e tem gente que não pinta. Nessa da imagem tá tudo pintadinho. Então, eles vivem assim, em locais alagados. Para passar de uma casa para outra, geralmente tem uma ponte. Eles não andam de carro, porque não tem como ter carro lá. Então, eles andam com barcos, tá? Aí é chamado de casa de palafitas. Antigamente, no bairro entre Plataforma e Lobato por ali, muitas casas eram assim, tá? Só que com o tempo, o mar secou, o rio que tinha, eu acho que tinha um rio ali, se eu não me engano, também. E aí, construíram as casas normais, asfaltou e tudo, mas antigamente as casas eram assim, naquele local. Aí é um prédio de apartamento. Existem de vários tamanhos e dentro de cada apartamento tem um formato diferente, não são todos iguais. Tem apartamento com 3 quartos, 2 quartos, 1 quarto só, tem grande, tem pequeno. Tem prédios de 20 andares, de 12 andares e por aí vai indo, tá? E aí é uma casa de pau a pique. Antigamente muitas casas aqui mesmo em Salvador eram feitas de pau a pique. Observe na imagem de cima, tá um senhor botando essa areia, que é um barro, grudado na parte de madeira, que ele fez primeiro a parte de madeira, com espacinho, e depois ele foi colocando o barro, e aí fica como está na imagem de baixo. Aí é uma casa de pau a pique, tá? Então, para sua construção são utilizados os materiais diversos, como já foi dito. Algumas casas podem ser feitas de madeira, outras de barros, de tijolo, cimento, de pedra, areia e até mesmo de palha,
como é o caso da oca, onde os índios moram. Ó a imagem da oca. E também tem casas que são feitas de gelo, que é no caso dos iglus, pessoas que moram pro lado mais frio do planeta. Eles constroem as casas dele com blocos de gelo, tá? Porque é tão frio, então não vai derreter. Então, para construir uma moradia, existem vários profissionais. Agora a gente vai ver 6 desses profissionais, tá? Tem um arquiteto, que é essa primeira imagem que está embaixo. Ele é um profissional que vai desenhar o esquema da casa. Então, ele vai fazer a planta baixa, que a gente já aprendeu, que a planta baixa é como se fosse um mapinha mostrando as partes da casa. Ele vai desenhar, vai dizer o tamanho de cada parte da casa. Então, quem faz o desenho, quem planeja o desenho, geralmente é o arquiteto, tá? Tem o encanador. O encanador é a segunda imagem. Ele instala toda a parte hidráulica da casa. Quando fala de hidráulica, está falando da água. Então, a água que sai e que entra da sua casa, a responsabilidade de instalar é do encanador, tá? Também tem o marceneiro. O marceneiro, ele instala as portas e janelas, tá bom? Ele vai botar a porta no lugar e se tiver algum defeito, ele mesmo conserta. Outro profissional que temos é o engenheiro. O engenheiro, ele é muito importante porque ele vai calcular o material, ele faz o cálculo da estrutura. Se às vezes, como a gente vê na televisão, né, que a casa cai por conta da chuva, disso tudo, isso é responsabilidade do engenheiro, porque ele que vai dizer, vai calcular a estrutura da casa e também os materiais que serão gastos, tá? Depois tem o mais famoso, que é o que todo mundo conhece, que é o pedreiro. Ele faz a base da construção e ergue as paredes com tijolos e outros materiais. Então, quem constrói a casa, a moradia, no caso, é o pedreiro, tá? Além do pedreiro, também tem o mestre de obras. O mestre de obras, ele vai fiscalizar e ordenar o trabalho do pedreiro. Então, quem vai dizer se está certo, se está errado, se foi feito da forma adequada, aquela parede que o pedreiro subiu, é o mestre de obras. Tá bom? Nossa atividade é no livro de geografia, na página 26 e na página 27. Bom estudo!